Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Ator Cristão. Eu sou Adriano Canindé e nós vamos continuar aqui analisando a perspectiva bíblica do funcionamento do ser humano em busca de uma melhor interpretação ou de um aprimoramento das suas ferramentas de interpretação teatral, certo? Vem comigo, nós vamos viajar um pouco mais dentro da Bíblia, da Palavra de Deus e comparar com aquilo que nós aprendemos dentro da formação profissional de ator. No último vídeo nós focamos no funcionamento da alma humana, da mente humana, na aparelhagem psíquica que constitui a alma humana, certo pessoal? Só vou trazer mais um ponto aqui interessante, em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, lá no finalzinho, Deus fala para Caim, aquele que matou Abel, a famosa história, né? Se você proceder mal, o pecado está à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, os nossos impulsos, os nossos desejos estão sujeitos a nós e nós precisamos dominar. É um fato, segundo a fé cristã, que o homem, quando desobedece à ordem expressa de Deus e peca, ele morre espiritualmente. E esse fato traz à tona ao mundo o pecado. E os impulsos do ser humano ficam fora de controle, porque as convicções firmadas no homem interior não se sustentam mais. O homem morre espiritualmente, ou seja, ele é afastado de Deus, e as suas convicções firmadas na perfeita vontade de Deus não se sustentam mais, não se seguram mais, e o homem passa a viver por aquilo que vê, sente, ouve, percebe. Então o homem passa a viver pelos 5 sentidos e começa a se perder. Mas, voltando aqui à nossa análise, o homem é um ser espiritual, isso é um fato. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O espírito vai se relacionar com coisas espirituais, o espírito vai se relacionar com fé, o espírito vai se relacionar com convicções, com certezas, com propósitos, com objetivos. O espírito está relacionado a isso. O espírito é o homem interior do coração, o espírito é quem você é. Muitas pessoas falam sobre consciência ou sexto sentido. Na verdade, esse é o espírito do homem, certo pessoal? A alma vai se relacionar com os sentimentos, com o intelecto, com as vontades. Essa é a alma, é o intelecto do homem, é a psique humana. E o corpo vai se relacionar com as questões físicas, através dos 5 sentidos, daquilo que você pode ver, tocar, ouvir, perceber, com os seus 5 sentidos, certo? Conscientes disso, nós vemos aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra vai dizer que a Bíblia é a única capaz de dividir alma e espírito, pensamentos que estão relacionados à alma e propósitos do coração. Ou seja, a alma, os pensamentos estão conectados à alma, assim como os propósitos do coração, os objetivos, a fé, estão conectadas ao espírito, certo? Tá claro isso, galera? Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ele fala sobre o homem encoberto do coração, está falando do espírito humano. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,16, afirma: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, nós vemos aqui 3 passagens falando sobre o homem interior do coração, ou sobre o espírito humano. Uma das características do espírito humano, nós vamos ver em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo afirma que é com o coração que se crê para a justiça
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é com o coração que se crê. A fé é do coração, é isso que ele está dizendo aqui. Existem diferentes tipos de fé citadas no Novo Testamento. Nós temos a fé natural, que você usa para saber que tem um maquinista guiando o trem, que tem um chão debaixo do seu pé, que você está respirando oxigênio. Existe a fé do tipo de Deus, que é a fé baseada na palavra de Deus, em que você coloca a sua confiança naquilo que a palavra diz e não naquilo que você vê, percebe ou sente. Então, nós lidamos com essa fé do tipo de Deus na igreja, mas aqueles que não são cristãos, aqueles que não nasceram de novo também possuem fé. Essa fé natural que eu falei anteriormente. E essa fé é a fé que vai estabelecer convicções, é a fé que vai segurar as convicções, é a fé que vai segurar as certezas. É no coração que você vai estabelecer os seus projetos, os seus planos, os seus propósitos. Porque pode quebrar tudo pelo lado de fora, o pau pode quebrar do lado de fora, mas você tem um objetivo, se você tem um alvo, você não vai desistir, você vai se manter firme. Essa é a relação. Então, o que a gente consegue perceber isso falando a respeito do teatro aqui, a respeito de interpretação do trabalho de ator. Os sentimentos estão relacionados à alma, as sensações, os sentidos ao corpo, e os objetivos, os propósitos estão relacionados ao espírito. Logo, você precisa treinar cada uma dessas áreas. Eu ouvi alguns professores falando que, na época que eu estudava, que o homem, que o ator, ele é um atleta do coração. É um atleta do coração, mas é necessário que a gente entenda melhor a diferença entre alma e espírito para a gente entender essa expressão atleta do coração. Você de fato vai emprestar os seus sentimentos, você de fato vai se colocar na situação desse personagem, você vai experimentar fazer o que ele faz e consequentemente você vai sentir o que ele sente. Mas se você não tiver essas convicções firmadas através do texto, se você não se encher das palavras do texto, se você não meditar nas palavras do texto, se você não falar as palavras do texto, você não vai ter essas convicções firmadas no seu coração, no interior, no seu homem interior. E quando você for para a cena, você vai titubear, você não vai ter essa convicção, você não vai ter essa firmeza. O que a gente está propondo aqui é exatamente isso, que você tenha firmeza, que você tenha convicção, que você tenha coragem, que você tenha certeza daquilo que você está fazendo em cena. Essa é a proposta. É que a sua construção cênica, é que a construção do seu personagem tenha uma certeza dentro daquilo que você está fazendo, tenha uma firmeza maior. Certo, pessoal? Então aqui nós entendemos um pouco mais a respeito do espírito humano. A Bíblia fala que quando o homem foi feito, Deus soprou nas narinas do homem e este foi feito alma vivente. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e este foi feito alma vivente. E no Novo Testamento, Jesus aparece para uma mulher samaritana e no meio da conversa ele vira para essa mulher samaritana e diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se Jesus está falando aqui que Deus é espírito, o que esse Deus que é espírito soprou nas narinas do homem? Se ele era espírito e não um corpo físico, Deus não tinha um corpo físico, então ele não sopraria ar como nós sopramos. O que Deus soprou nas narinas do homem, senão da sua própria essência, senão da sua própria existência? Deus soprou no homem aquilo que ele é, espírito. Deus fez do homem um espírito, soprou o espírito dentro do homem, e este foi feito alma vivente. Então, é isso que o homem é, um espírito. A Bíblia afirma isso na criação do homem. Jesus vai afirmar que Deus é espírito. Jesus vai afirmar também em João, no Evangelho de João, capítulo 3, que é necessário que o homem nasça de novo no espírito. É necessário que o homem nasça de novo, que ele creia em Jesus e o confesse como Senhor e Salvador da sua vida, e ele nasça de novo no espírito, crendo no Messias.
Então, ele está falando aqui a respeito do espírito humano. Então, é isso, pessoal. Essa é a perspectiva. Entendendo essas coisas, a gente vai ter mais facilidade para desenvolver o nosso trabalho. Eu acredito que um artista, acima de tudo, deve ser um grande ser humano. Porque nós temos em nós a capacidade de decisão. Se você entende que você é um espírito e que é no seu espírito, independente daquilo que aconteça do lado de fora, independente daquilo que tentem dizer, independente daquilo que tentem colocar na sua cabeça, na sua alma, você sabe quem você é por dentro. Você pode tomar as decisões na sua vida. Você pode ser um grande ser humano. Você pode decidir perdoar. Você pode decidir amar. Você pode decidir falar só a verdade, viver só a verdade e fazer o bem. Então, o artista, desde sempre, é alguém que aprimora a si mesmo. É alguém que está sempre em evolução, em crescimento. A Bíblia está sempre propondo ao ser humano crescimento, avanço, melhora, ajusta. É isso que a palavra faz com a gente. Ela nos proporciona a mudança, crescimento. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós não devemos viver presos ao que está acontecendo no mundo e aceitar que só o que está acontecendo no mundo é a verdade. Mas a gente tem que transformar nós mesmos, transformar a nossa maneira de pensar, para que a gente possa viver aquilo que é bom, para que a gente não fique escravo daquilo que está acontecendo, para que a gente não fique escravo do medo, e que a gente possa viver o melhor. Então, esse canal também é para incentivar você a estudar, a entender mais, a equipar e buscar conhecimento e fundamentar aquilo que é o seu trabalho quanto artista. Se você tem o seu grupo teatral dentro da igreja e você deseja fazer grandes trabalhos, estude, busque conhecimento, saiba o que você está fazendo. Quando você vai estudar, você não vai perder a sua fé. Se você tem a convicção de quem você é em Cristo Jesus, você não vai se perder. Tenha conhecimento, estude a palavra, seja cheio da palavra, seja cheio do conhecimento de Deus, mas você precisa ter técnica, você precisa saber o que você está fazendo. É uma profissão. Então, você precisa de informação. O que eu estou propondo aqui é que, dentro das técnicas de interpretação teatral, você encontra princípios bíblicos. Então, o fazer teatral dentro das igrejas é algo bom, porque você pode ter pessoas ali que precisam de um testemunho contado de frente, que possam ver e experimentar e ouvir alguém ali falando, cheio de convicção, cheio de certeza daquilo que Deus pode fazer. Então, o que nós estamos propondo é uma capacitação. Capacite o seu grupo. Se você é líder, coloque ele para ver esses vídeos, estude, entenda quais são as técnicas utilizadas para a interpretação teatral, o que um ator precisa saber para estar em cena, o que você precisa saber quanto diretor para construir uma história. O seu ator sabe o que é objetivo, ele sabe o que é ação, ele sabe o que é conflito, o que é acontecimento, ele sabe o que é monólogo interior, ele sabe interpretar um texto, ele entende como utilizar um texto, como falar, ele entende a impostação de voz, ele entende todo o trabalho necessário de preparação do corpo para a cena. Ele entende que ele precisa desenvolver a fé naquilo que ele está estudando para a cena, para que ele possa fazer bem, para que ele esteja firmado nas suas convicções e fazer bem o trabalho dele. Então, não negligencie os estudos, se prepare, se aprimore. Se você tem alguém que canta na igreja, essa pessoa precisa estudar, ela precisa se aprimorar, ela precisa buscar técnicas, informação. Se uma pessoa toca um instrumento, ela precisa treinar, ela precisa se dedicar. Um ator é um atleta do coração,
é um atleta da alma, do espírito, o corpo também é utilizado. O ator ele é um artista completo, porque ele vai lidar com todas as com vários aspectos das suas capacidades intelectuais, espirituais, físicas. Então, busque informação, busque conhecimento, entenda aquilo que você está fazendo. Nós vamos tratar nos próximos vídeos. Aqui foi para que você, esses 2 primeiros vídeos do Manual do Ator Cristão, é para que você entenda a diferença que existe entre alma e espírito, é para que você entenda que existem ferramentas que são necessárias, existem princípios que são necessários dentro da Bíblia para fundamentar aquilo que nós fazemos. A arte do ator pode ser fundamentada no manual da vida do homem sobre a terra, que é a Bíblia para nós cristãos. Então, o manual do ator cristão é pegar a Bíblia, entender o que ela está falando, entender os princípios que estão sendo estabelecidos dentro da palavra de Deus a respeito do funcionamento do ser humano, daquilo que ele é e de como ele funciona, para que a gente possa utilizar dentro do nosso trabalho teatral. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ponto, essa é a nossa perspectiva. Então, se você é um apaixonado por teatro, se você é da igreja e tem o seu grupo, fique com a gente, divulgue, compartilhe, curte, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa análise, dessa teoria, e se comunica com a gente, fica por dentro, se inscreve no canal, entra em contato com a gente também através da nossa página no Facebook. E se você tiver alguma coisa para dizer, se você está entendendo, se você quer tirar alguma dúvida, se você quer perguntar, se você quer comentar alguma coisa, se você quer colocar o seu ponto de vista, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer responder vocês, vai ser um prazer poder conversar com vocês e a gente se aprofundar mais nesse assunto. Nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre a técnica do ator em si. Não vou falar de 1 milhão de todas as técnicas teatrais possíveis, não. A gente vai pegar algumas linhas de interpretação, algumas técnicas utilizadas no teatro e vamos mostrar para você como a base bíblica ou como os princípios bíblicos fundamentam aquilo que a gente está fazendo em cena, como ação, como fé, como circunstâncias propostas, como objetivo, conflito, como monólogo interior. Nós vamos pegar o que a Bíblia fala a respeito desses assuntos, dessas técnicas, e nós vamos colocar aqui para você refletir, para que você possa se aprofundar um pouco mais e entender que esse livro, que já tem milhares de anos, continua tratando de forma tão excelente a respeito do funcionamento da vida do homem sobre a terra. Eu sou Adriano Canindé e esse foi mais um vídeo do Manual do Ator Cristão. Até a próxima, galera. Vejo você no próximo vídeo.